São Paulo. Paulo do Vale. E estamos precisando, né, Paulo do Vale, agora atualizar também as vinhetas dos repórteres, né? Porque esse daqui já foi pro... Esse daqui já era, né? Morto, enterrado. Aqui... Morto, enterrado. Aqui também já... Esse aí. Já Mas quem que vem aí? Quem que vem aí? A gente emplaca alguém. Ah, é? É. Vamos fazer um reality pra descobrir o novo setorista do Peixão. O novo menino da vila? O novo menino da vila. Não é o novo raio da Rádio Bandeirantes. Não é só do Santos não, viu? Vou dizer pra vocês. Que isso? Que isso? A campanha é forte. Fofoca é essa? Que isso? Pô, vocês sabem da fofoca, será? Então vamos de São Paulo. Fofoca, tio. Perdidinho no pagode. Que fumaça, hein? Eu tô há 2 semanas sem aparecer aqui. Gente, mas morto isso aí. tem mais, muito mais de 2 semanas. Talvez até esteja na audiência. O Paulo do Vale, é o seguinte. O que acontece com esse São Paulo? Eu tento colocar a culpa em você, né? Que você seca, aquela coisa. Não respeito que você tenha um título paulista. Eu não sou setorista do São Paulo desde 2012, né? Então não dá pra me culpar muito. Esse tem um ponto. Mas você tirou o tricolor da fila. Eu tirei o São Paulo da fila. Eu e Crespão de terno. Ai, saudades, Crespo. Seguinte, esse São Paulo, dos últimos... foram 10 jogos até agora, né, no Brasileiro. Aí no primeiro, São Paulo não sofreu gols. E em todos os outros 9, sofreu gols. E em muitos cenários, isso prejudicou mais do que o normal. Ontem, por exemplo, vencia o jogo, né? Começou vencendo com o gol do Caleri. E aí toma o empate, claro, com todos os méritos também do Curitiba, mas esse é um cenário que vem se repetindo, né? Segundas etapas ruins do São Paulo, segundo tempo complicado. A gente até brincou que poderia juntar o primeiro tempo do Vitor Pereira e o segundo tempo do Rogério Ceni, né? Pra ver se dava alguma coisa. O que acontece com esse São Paulo? Qual que é a visão dessa oscilação internamente? Olha, Gabi, é uma situação complicada, né? Ontem o próprio Rogério, ele tenta deixar muito claro em cada coletiva pós-jogo o que ele sente de cada partida do São Paulo. Ontem ele falou, nossa, hoje era pra vencer, o time jogou bem o tempo todo, só que falta um pouco mais. Elan. Isso, e ele falava, contra o Avaí foi o empate que eu comemorei, porque o São Paulo jogou muito mal o segundo tempo, dessa vez não foi assim, só que o time precisa saber a hora de matar o jogo, faz 2, 3-0 e fica mais tranquilo. O São Paulo não consegue fazer isso. Eu acho que a principal cobrança do Rogério está justamente quando o São Paulo está bem no jogo, porque quando está bem, já não mata a partida, porque em alguma hora vai cair de rendimento. E aí, tanto que ontem o Caleri, quando saiu de campo, falou, time que toma gol todo jogo não consegue vencer. E o Rogério meio que discordou do Caleri, dizendo o seguinte, não, o problema não é tomar gol todo mundo toma. O problema é a gente não conseguir matar a partida no momento em que a gente está bem. Então eu acho que passa um pouco por isso, pelo menos essa é a cobrança do Rogério Ceni. São 4 jogos na sequência em que o São Paulo sai na frente e cede o empate no segundo tempo. Foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o Ceará, foi assim contra o Avaí e foi assim ontem contra o Curitiba. O São Paulo empatou 6 vezes no Campeonato Brasileiro em 10 rodadas. Isso acaba prejudicando um pouco a campanha. São Paulo, como você disse, só não levou o gol no Brasileirão na primeira rodada. Depois, em todas as partidas, sofreu pelo menos um golzinho. Então é um time que ainda encontra esse certo tipo de desequilíbrio e o Rogério tem tentado de alguma forma amenizar isso de um jogo para o outro, mas tem enfrentado uma certa dificuldade. Soler, de quem é a culpa? Paulo do Vale. Paulo do Vale. No dia 27 de maio, Paulo do Vale abre o seu celular para ver as suas anotações, vira para Gabriele Guimarães e fala, o São Paulo terá uma boa sequência de jogos. Não ganhou nenhum. Contra Ceará, Avaí e Coritiba. E América Mineiro. E o que eu disse? Não ganha. Não ganha. Não ganha. Ele falou, não ganha do Avaí. Cravou, falou, não ganha do Avaí. Continua sem ganhar do Avaí. Enquanto você faz promessas pra torcida São Paulina, Paulo do Vale, eu faço profecias. Verdade. Porque é exatamente isso. Infelizmente, o trabalho do Rogério Ceni é bom, mas infelizmente o time de São Paulo deixa a desejar exatamente nesse ponto que vocês dois estavam batendo, né? É um time que não mata jogos. É um time que parece que depois faz um gol, larga. A gente já fez o que a gente tinha que fazer. Fizemos um gol.
depois espera pra ver o que acontece. Então, o Rogério tem que trabalhar muito essa questão mental dos jogadores, né? Esquecer o tal do treinador que eles contrataram lá pra bater lateral, quem sabe contratar um profissional que ajude nessa parte mental dos jogadores de conseguir matar o jogo, de conseguir levar o São Paulo a ser mais protagonista dentro das partidas. Não adianta o São Paulo jogar 15 minutos. Meu Deus do céu, a nova camisa do Sampaio Correia é algo horroroso. Apareceu aqui na TV, Deus do céu. Você acha? Eu gosto. Senhora, não, tá eu de gosto. sacanagem. Carisma. Muito. As cores do reggae. As cores são bonitas, mas a união que eles fizeram ali, meu Deus do céu. Mas é isso, o time de São Paulo precisa voltar a ser protagonista durante 90 minutos. Não adianta fazer um gol, tocar no Caleri, esperar ele resolver e depois abandonar a partida. Então, São Paulo hoje é um time que deixa muito a desejar, apesar da campanha, né? Dentro da tabela de classificação, São Paulo ainda estar bem, né? Porque é um campeonato que nesse momento está bem equilibrado, está bem alinhado, né? Com os times da zona de rebaixamento próximos em questão de pontuação dos times que estão se classificando por enquanto para a Copa Libertadores da América, mas daqui a pouco, se o São Paulo continuar tropeçando, perdendo pontinho besta, é capaz do São Paulo, num segundo turno, se prejudicar para buscar uma vaga direta para a Libertadores. Sem dúvida. O PDV, queria te ouvir sobre um movimento nas redes sociais que eu observei ontem e também no WhatsApp da Rádio Bandeirantes, no YouTube, uma chamada que eu tenho até medo de falar. Fora Rogério. Não. Pelo amor de Deus, isso é viagem, não é? Não, totalmente. Eu achei que você ia falar até de outra coisa, que é um movimento que Lucas Moura? eu percebi ontem aqui com o Sgarbi e também nas redes sociais. Tem uma parcela da torcida do São Paulo que já não aguenta mais a outra parcela que todo jogo grita é Luciano. Eles acham que o Luciano não está entregando em campo, que não merece ser ovacionado, que não tem esse nível de idolatria. Então hoje existe um racha na torcida do São Paulo. Fala bem a verdade. O lado é Luciano e o lado que não tem que gritar é Luciano. Fala bem a verdade. Fale. Não dá pra gritar é Luciano, né? Então, Nossa, não torcedor do São Paulo que já reconhece isso. Não tem condições. Nunca teve condições. Cara. Mas e aí, gritastes ou não, Gabi? Gritei. Mas muito. É a mais modinha das torcedoras. Vai no camarotezinho com o namorado. Ainda gritas? Vai no estádio pra comes e bebes. Não, eu entendo o que o Soler tá falando. Realmente, nunca foi pra tanto, nunca entregou tanto. É a carência de ídolos, Gabi. Pode ser. Esses dias no Donos da TV eu falei que o Caleri, se continuar por mais tempo, pode se tornar um ídolo. Olha que absurdo. Eu acho que Faz já pouco tempo. Exatamente, por causa da carência. Não E tem mais que o outra Luciano. pessoa pra... Não tem nem comparação. Agora o Mas Luciano... o Luciano tem um título, o Caleri não, e aí? Você tem um ponto. E aí? Mas o Caleri só joga bem no São Paulo. Mas tá ótimo. Então. Precisa de mais alguma coisa? Mas não tem título, eu tô pesando os dois lados, entendeu? O Luciano também só joga bem no São Paulo Nem também, no São né? Paulo ele joga bem. Brincadeira. O que eu ia só pontuar em relação ao Luciano é a questão das lesões, né? Ele teve muito problema com isso precisa ser mencionado. Ele foi muito bem na era Diniz, né? Quando ainda tava funcionando tudo certo, até perdeu o título do Campeonato Brasileiro. Ele foi artilheiro desse ano, inclusive, né? Foi uma boa temporada dele. Ele funcionou muito bem com esse time do Diniz, depois teve muito problema com lesão e eu acho que esse grito da torcida tem muito mais a ver com não querer entrar direto com o Éder, por exemplo, que não é tão convincente assim pra torcida do São Paulo. E aí quando você vê uma dupla Caleri e Éder, a torcida olha pro Morumbi e fala... Vem Luciano, chama o Luciano, entendeu? Só que agora essa sequência titular do Luciano mostrou por que o Rogério tava optando pelo Éder, né? Exatamente. Não que o Éder seja lá grandes coisas, mas o Luciano tá mal. Eu concordo. O Luciano tá mal. Agora... Falando em estar mal, esse lance que acabou de aparecer na TV aqui, nossa, como tá fácil passar pelo Miranda, hein? Mas olha que ele não fez 2 jogos até que bons do Miranda contra Avaí e Coritiba. Nossa, mas tá pesadíssimo. Não achei ruim, não. Pesadíssimo. Não achei não que tenha que ser titular. Eu acho que é o último momento do Miranda no São Paulo, não vai renovar o contrato e tudo. Mas eu acho que até que pra esses 2 jogos ele não comprometeu. Teve gente que comprometeu mais, viu? É verdade. Agora, PDV, agora sim, um assunto que eu queria falar mais alto astral. Lucas Moura. Não, esquece. Não pra... Calma. Esquece. Olha como você seca, PDV. Não, porque você já tá alto astral, tal, tá querendo vender algo que não existe. Pra 2023. Ah, tá. Pô, aí eu também tô super... Pô, eu também. Pô, eu tô numa torcida pra uma mudança em 2023. Pra 2023 eu tô numa expectativa também, Gabi, que você não imagina.
imagina, viu? Mas até chegar... Tô esperando a Copa. Até chegar vai demorar um pouquinho. Já estamos aqui no clima de Copa 2023, Copa do Mundo, a exatamente. Copinha. Copa São Paulo. Fala sério, pô. Lucas Moura tem possibilidade de voltar pro São Paulo em algum momento? Nessa temporada, totalmente descartado, né? Sim, totalmente. Até pro torcedor entender, o Lucas Moura tem ainda um ano de contrato com o Tottenham e ainda com uma opção de renovação por mais uma temporada. E o Lucas Moura não é um jogador descartável no elenco do Tottenham. Pelo contrário, ele tem uma boa média de jogos. Existe até a expectativa que ele possa renovar por mais uma temporada. O Lucas, ele quer saber exatamente o que o Tottenham espera dele. No primeiro momento, ele está na lista de jogadores que o Conte conta, né? Com o perdão do trocadilho. Mas a grande questão é o futuro do Lucas depois desse um ano. Se daqui 6 meses o Tottenham sinalizar que não deve utilizar essa renovação praticamente automática por mais uma temporada, aí sim o Lucas passa a pensar com mais carinho no São Paulo. Até porque o Tottenham não vai emprestar o Lucas pro São Paulo de graça e nem pagando uma parte dos salários. O Tottenham teria que se livrar praticamente do jogador, não ficar com esse peso, porque ele não é ali aquele peso morto no elenco, ele é um jogador útil. Então, pro momento, não. Eu acho que o Lucas, torcedor de São Paulo, pode começar a pensar no Lucas, eu acho que do meio de 2023 pra frente. Posso estar sendo um pouco pessimista, mas eu acho que hoje o cenário é esse. Eu encontrei o Lucas Moura recentemente no grupo Bandeirantes de Comunicação, tava entrando no elevador, falei, gente, ou é um holograma ou é o Lucas Moura aqui na minha frente. Ele foi realmente participar do Faustão, perfeito, aí na Band. Acho que é muita ilusão achar que ele retorna agora, né, pro São Paulo. Ele não tem nem motivo pessoal mesmo, de dinheiro e tudo mais, e das projeções dele, mas mesmo em 2023, acho que ele ainda tem bola pra jogar, seria um bom reforço pro São Paulo. Agora, PDV, pra fechar o noticiário do São Paulo, Gabriel Neves. Cara, olha, assim, que enganação da bola. Exatamente, eu queria saber. Se Gabriel Neves nascido, sei lá, na zona norte de São Paulo, estaria fazendo um belo curso aí, ali em alguma faculdade pra ser advogado, porque na bola... Recentemente, esse enganou. Nossa, pai. Recentemente ele foi sondado, né, pelo Independente da Argentina. São Paulo precisa pelo menos conseguiu elas por elas, né? Talvez não vai lucrar numa possível negociação dele, mas não tem interesse em manter o jogador, né? O São Paulo quer pelo menos recuperar os $300 mil que investiu para contar com o Gabriel Neves. E não, essa negociação entre São Paulo e o Nacional à época não foi uma negociação por empréstimo. O jogador veio em definitivo para o São Paulo. O que aconteceu foi justamente que o São Paulo deu uma compensação para o Nacional liberar o jogador 6 meses antes do término do contrato dele. Então ele veio livre, ele rescindiu com o Nacional e veio livre para o São Paulo, que pagou esses $300 mil. O que acontece agora é que o São Paulo tem vínculo com o Gabriel Neves até o final da temporada, até o momento não pretende contar com o jogador. E aí surgiu esse interesse do Independente. O São Paulo também, aí para renovar por mais um ano com o Gabriel Neves, aí sim o São Paulo teria que pagar pro jogador $1.700.000. E aí o São Paulo não tem o menor interesse. Então, por agora é isso. Ele deve seguir até o final da temporada no São Paulo, vai contar com os serviços do jogador até lá, mas depois disso cada um deve seguir seu rumo, aí o Neves pode acertar com quem bem entender. Meu Deus. Mas $300 mil tá bom, vai. Mas eu tô... O problema é depois dar mais $1 milhão, né? Exatamente. Tô falando da depois vai pagar o salário, ruim, né? Mas acho que ele pode ajudar ainda, viu, Gabi? Pode. Não, uma peça de reposição. Buscar um Gatorade ali pra rapaziada. Muita gente já deu uma volta por cima no futebol. Agora que ele mudou o nome na camisa, né? Agora vai. Não, sempre foi Gabriel. Não dá. Não, agora é Gabi na camisa dele. Então, pô. Não dá. Vai Gabi dar tudo Neves. certo. Não tem condições. Gabi Guima. Vai, Gabi Guima. Amo, melhor apelido. A gente vai pra